Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam tendo um dia muito legal, muito proveitoso e que fique muito melhor agora. Não sei, acredito que como é um retiro aberto também, já faz algum tempo, algumas pessoas podem não nos conhecer. Eu sou o Fernando, fiz o 13º Decolores da Diocese de Dourados em 2008. Meu nome é Sandy, eu fiz o 9º Decolores da Diocese de Dourados há 14 anos atrás e eu coordenei o 23º Decolores, também já faz bastante tempo, e eu sou casada com o Fernando. Então a gente é casado hoje, não tem um ano ainda, a gente mora em Bela Vista, então, mas a gente ainda tem nossos familiares em Dourados, então várias vezes a gente está por Dourados, não agora por conta da pandemia, né? Casamos em Dourados, aí na paróquia, que o Decolores de Dourados tem a sede hoje, né? No nosso querido Padre Toninho, então qualquer dia a gente pode aparecer também na Diocese de Dourados aí para dar um alô. Nós somos convidados pela Gabriela, pela Maria e pelo Guilherme, a estar junto com vocês nesse retiro. E eles nos deram uma mensagem, um tema, que é: sem a graça do Espírito não permanecemos em Deus. Então a gente preparou um material aqui. Hoje aqui em Bela Vista a gente participa do grupo do Encheios. Ele tem várias cidades aqui do Mato Grosso do Sul, acredito que na cidade de vocês possa ter. Dourados tem, Itaporã tem, Rio Brilhante, se não me engano, tem também. Fátima do Sul, Campo Grande, então ele está espalhado por várias cidades. É um curso bem focado no Espírito Santo, é um curso bem bacana, mas a gente continua servindo aqui por meio dele também. Então a gente vai estar um pouquinho dessa tarde com vocês aqui. Vamos estar passando um pouquinho para vocês do que a gente preparou. Para começar, eu gostaria de ler uma passagem para vocês que está em Atos dos Apóstolos. Espero que vocês já estejam com a Bíblia em mãos. Se vocês não tiverem, pega lá, vou dar um minutinho para vocês. A gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4, para a gente dar uma introdução bem rapidinho. Pega a Bíblia de vocês lá. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Aquilo que a gente trouxe embasado na passagem, na palavra de Deus. Então, se vocês não estão com a Bíblia, é interessante que vocês peguem. Eu gosto bastante de grifar, né? Eu gosto de marcar na minha Bíblia aquilo que me chama a atenção, alguma passagem que fala um pouco mais comigo. E então, se você tiver esse costume também, pega uma Bíblia e já pega um lápis, uma caneta, um marca-texto, que a gente vai precisar. Bom, vamos lá. Pegaram aí? Tá no jeito? Amém? Capítulo 2, do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. Pareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, essa passagem, ela conta para nós o que aconteceu após a ascensão de Jesus, né? São 7 semanas após a Páscoa que os discípulos eles estavam reunidos para a festa de Pentecostes, assim como Jesus tinha pedido para eles, que eles fossem obedientes e permanecessem reunidos. Então, após a assunção de Jesus, eles estavam reunidos... após a ascensão de Jesus, eles estavam reunidos ali. Eles estavam reunidos naquele momento, porque Jesus, diferente do que aconteceu na Sexta-feira Santa, quando Jesus é crucificado, aqueles discípulos eles ficaram desesperados. Eles não acreditaram na palavra de Jesus.
Por mais que Jesus já tivesse orientado, já tivesse falado para eles o que aconteceria, que ele ressuscitaria, que ele voltaria, quando Jesus morre, aquilo causa nos discípulos uma angústia. E aqueles discípulos, eles se dispersam. Mas em Pentecoste, nós vemos algo diferente. Jesus volta e fica praticamente 40, quase 50 dias com aqueles discípulos. E aí, quando ele assunta ao céu, quando ele sobe ao céu de novo, quando ele ascende ao céu, ele fala para aqueles discípulos: permaneçam unidos, permaneçam em oração, que eu vos enviarei o Paráclito, que eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. E a partir disso, aqueles discípulos sairiam em serviço. E esses discípulos, eles vivem nesse período em que Jesus sobe aos céus e até o dia de Pentecostes, eles vivem um período de incerteza, um período de insegurança. Eles não sabiam quando viria esse Espírito Santo. Eles só sabiam que eles deveriam permanecer unidos em oração. O Espírito Santo, ele chega e ele desce aos discípulos naquele momento, porque os discípulos, acima de tudo, apesar da insegurança, apesar do medo, apesar da incerteza, eles se mantiveram obedientes. E às vezes nós, nesse período de pandemia, nós nos encontramos assim, num tempo de incerteza, num tempo de insegurança, né? Eu saio, eu fico, para onde eu vou, se tá tudo bem, se não tá. A gente fica nessa angústia. Às vezes a gente quer que tudo volte logo, o mais rápido possível, e nós esquecemos da obediência. Então, nós não podemos ir à missa, nós não podemos nos reunir, nós não podemos fazer uma adoração, mas quem de nós se mantém obediente aos mandamentos de Deus? Quem de nós se mantém obediente nesse período aos mandamentos da igreja? E o que acontece naquele momento é que o Espírito Santo, ele desce pela obediência daqueles discípulos. E é a partir dali que os discípulos, eles saem em serviço. Então, na passagem, ele diz assim, bem lá no inicinho, né? Se você ainda está com a passagem, vai estar dizendo assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos no mesmo lugar, porque foi assim que Jesus pediu para que eles fizessem. Eles permaneceram em oração, eles permaneceram obedientes, e a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles começam a servir. Se você for ler o resto dessa passagem, vai estar ali dizendo que eles começam a orar em línguas. A oração em línguas é um dom de serviço. Eles começam a orar em línguas, as pessoas começam a questionar eles, o que está acontecendo, se eles estão bêbados, o que está acontecendo. E aqueles discípulos, pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da parresia, começam a evangelizar. Então, pela obediência que eles saem a serviço. O Espírito Santo, ele coloca em nós o desejo de servir. É isso aí. É que eu vou falando muito, entendeu? E aí eu tenho que dar uma parada, porque, né? Eu não estou sozinha. Não, pode falar. Você está em casa, literalmente. Muito bem, então voltando depois dessa pausa. O Espírito Santo, ele nos coloca a serviço. Aquele que é obediente serve a Deus. Aquele que é obediente serve ao Espírito Santo. Mas nem sempre nós servimos pela obediência. Nós às vezes estamos na igreja e nós não servimos pela ação do Espírito Santo. Pode ser que nós servimos então, né, pela Gabriela, eu tô fora do decologista pela muito Maria, tempo. Pelos coordenadores, pelo padre, Isso. ou pelos nossos amigos, quer que seja. Sim. Mas nós estamos servindo pela ação do Espírito Santo, né? E quando a gente não está agindo pela ação do Espírito Santo, a gente não está agindo pela vontade de Deus. Exatamente. E a passagem, a palavra de Deus, ela assim, ela é muito clara, né? Para quem quer ver. Mas lá em Gálatas fala bem isso pra gente. As obras do Espírito e as obras da carne, elas dão frutos diferentes. Então, por mais que às vezes a gente ache que a gente está agindo pelas obras do Espírito, muitas vezes nós agimos pelas obras da carne. Essa passagem é interessante que ela
ela diz tudo, né? Ela realmente fala o que é o que não é. O que é obra do Espírito e o que é obra da carne. Pega a tua Bíblia lá de novo, lá em Gálatas, no Novo Testamento, tá depois do Atos dos Apóstolos, Gálatas 5, do 16 ao 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Amém? Vamos lá. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui fica bem dividido mesmo, o que é obra do Espírito Santo, né? Que é obra do Espírito e que é obra da carne. Quando a gente fala assim, é pela obediência que o Espírito Santo age, e a palavra de Deus ela vem nos falar isso de maneira bem clara, quais são os frutos da ação do Espírito Santo. Não vê quem não quer, não percebe, não reconhece aquele que não deseja. E a gente pode fazer esse exercício, porque uma pessoa que ela não se questiona qual é o fruto das suas atitudes é uma pessoa que não se corrige, é uma pessoa que não anda em comunhão com Deus, que não busca uma comunhão com o Espírito Santo. E um exercício bem bacana da gente fazer é parar e pensar qual é o fruto dessa minha atitude, principalmente quando eu estou dentro de um movimento, quando eu estou dentro da igreja. Às vezes a gente tem essa sensação assim de que a minha atitude foi a correta, né? Então acontece uma situação, ela me desagrada, ela envolve uma terceira pessoa, aquilo me deixa muito chateada, e aí eu chego no Fernando, ele ainda não é meu marido, ele não é meu namorado, ele só é meu amigo há 10 anos atrás. E aí eu chego nele e falo assim, aconteceu tal coisa, tal pessoa falou isso, eu fiquei muito chateada, eu estou muito brava com ela, e ele, por ser meu amigo e ouvir a minha versão da história, ele fica chateado com aquela pessoa. Ele fica bravo com ela, ele vira a cara pra ela. Eu falo isso pra um grupo de amigos que fazem a mesma coisa, que falam daquela pessoa. Eu falo mal daquela pessoa, até que chega um momento que o fruto dessa minha atitude, que eu posso pensar assim, uma atitude de desabafo. Não foi uma atitude maldosa, mas o fruto da minha atitude foi a fofoca. O fruto da minha atitude causou mal a alguém. Feriu uma outra pessoa. Por eu achar que eu estava ferida, eu agi pela obra da carne. Eu agi pela minha carne, não pelo Espírito. E ali eu estou dentro de um movimento. Eu estou ali por Deus. Eu falo que eu sirvo a Deus, mas ali eu fiz algo por mim. As obras do Espírito, elas são bem mais claras até. Às vezes a obra da carne a gente consegue, fingir que não tá vendo. Então as obras da carne vão falar assim: fornicação, impurezas, os pecados contra a castidade são obras da carne. Libertinagem,
idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos no sentido, não esquerda e direita, gente, pelo amor de Deus, mas no sentido de dividir um grupo, de fazer com que as pessoas escolham um lado, escolham um partido, invejas, bebedeiras, né? Bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. As obras da carne, elas são sempre muito fantasiadas com a sensação de prazer. Então há sempre um prazer em praticar algum desse ato. E aí, às vezes, pelo prazer, a gente finge que aquilo não é uma obra da carne, que naquela atitude não tem a ação do Espírito Santo. Porque é divertido, porque é gostoso, porque é prazeroso, e ali a gente esquece que naquele momento o Espírito Santo não se faz presente. A gente se afasta da graça de Deus. E aí, quando fala das obras do Espírito, as obras do Espírito é a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, sempre fazer esse exercício, não só diante do Decolores, né? Mas um exercício para a vida. Qual que é o fruto desse meu comportamento? Qual o fruto da minha atitude? Por mais que eu fale, eu estou a serviço de Deus, mas essa minha atitude, ela gera qual fruto? E se questionar sobre isso. O Espírito Santo, como a gente falou aqui, né? Um dos frutos do Espírito Santo é a caridade. O Espírito Santo, quando ele age em nós, ele desperta na gente um amor caridoso, um desejo de servir pela caridade. Na palavra de Deus, quando a gente fala da caridade, a caridade representa o amor de Deus, o amor puro e o amor divino. Então, quando a gente está diante daquela passagem de Coríntios, que todo mundo conhece, Coríntios 13, que fala assim, o amor é caridoso, o amor é paciente, tudo suporta, tudo confia, tudo crê, que fala sobre isso. Em algumas traduções da Bíblia, como na Bíblia Ave Maria, por exemplo, nessa Bíblia aqui que a gente está usando, ela não vai falar o amor, ele vai falar a caridade. E muitas vezes, quando na Bíblia vai se relacionar e se referir ao amor de Deus, se fala da caridade, é um amor caridoso. E o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração um amor semelhante ao amor de Deus, um amor de serviço e o amor de caridade. Esse é o maior carisma do Espírito Santo, esse é o maior dom do Espírito Santo, e é Ele que nos dá esse dom. É Ele que nos dá essa capacidade de amar, essa capacidade de servir. E às vezes a gente acha que isso vem de nós, é um esforço nosso, quando na verdade isso é um esforço divino. É Deus que nos dá essa capacidade. Nisso tem aquela passagem de São Paulo, o que ele fala, Sandy, pro povo, pro Filipenses? Nessa passagem de São Paulo, São Paulo ele escreve uma carta aos Filipenses e ele fala assim, ele havia se retirado daquele povo, ele tinha passado uns dias lá, e quando ele se retira, ele escreve uma carta e ele fala para aquele povo que aquele povo permaneça em oração e permaneça obediente à palavra de Deus. Então, aquele que permanece obediente à palavra de Deus, permanece obediente ao Espírito. Às vezes a gente pensa, o Espírito Santo não fala comigo, mas a palavra de Deus é o Espírito Santo que fala conosco. E ele falava para aquelas pessoas que eles permanecessem obedientes, porque era Deus que agia. Então era Deus que ia colocar e despertar no coração deles o desejo, o querer e o executar. Era por meio do Espírito Santo que eles fariam. Deus coloca no nosso coração o desejo e o Espírito Santo nos dá a capacidade de executar. E é interessante que se é Deus que faz, o Espírito Santo que coloca, o que cabe a nós nessa parte aí? Se
Deus já está fazendo toda a parte dele inteira, que parece. A dele, a nossa. O Espírito Santo que vai nos colocar essa força, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos fazer qualquer coisa. Então, o que cabe a nós nisso? São 4 pontos. Desejar retamente, né? Que é desejar sem desvios. Desejar exclusivamente. Então, você imagina uma linha reta e ali é seu desejo por Deus. Desejo em atender à vontade de Deus. Você não desvia daquela vontade, você não desvia daquela linha. Depois do desejar retamente, o querer profundamente. Onde a gente quer que Deus e o Espírito Santo atuem em nós com profundidade. Então, a gente não se entrega apenas à superficialidade. Eu não me entrego apenas àquilo que está na superfície, mas àquilo que está na profundeza do meu ser. E ali eu me abro nas minhas curas, nas minhas dores, nas minhas fraquezas, nos abismos da minha alma, nas minhas faltas, naquilo que nem eu quero mexer, mas eu me abro para que a ação do Espírito Santo esteja presente ali também. A terceira ação é o colaborar intensamente. O colaborar requer da inteligência. Então, é a nossa capacidade de julgar no dia a dia se eu devo ou não fazer, se eu devo ou não agir. E ali eu colaboro com a vontade de Deus, eu colaboro com a ação do Espírito Santo. Então, pela minha capacidade, pela minha inteligência, eu julgo a favor do Espírito Santo. Por último, não menos importante, o executar prontamente, que já está explicado, né? Que quando Deus, o Espírito Santo, nos coloca isso, que a gente já esteja pronto a atender essa vontade, esse chamado de Deus. Estar sempre disposto. Exatamente. O Espírito Santo, assim, né? Ele, não vou nem falar assim que ele nos aproxima de Deus, porque ele é Deus, né? Mas quando nós negamos a ação do Espírito, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da graça de Deus. E na passagem de Atos, pega aí com a gente, Atos dos Apóstolos. A gente vai falar bastante assim do Novo Testamento, gente, então tudo ali pertinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 16. É a passagem do coxo. Essa passagem também é bem conhecida, né? Pronto? Pronto. Pegaram aí? Amém? Amém. Ô misericórdia. Cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente, os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá a introdução para nós aí, Sandy. Só que você não gosta de falar. Nessa passagem, eu gosto muito dessa passagem, na verdade. Essa passagem, assim, quando a gente estava falando que
O Espírito Santo, a única coisa que ele requer de nós é desejar retamente, querer profundamente, colaborar intensamente e executar prontamente. Quando passa os evangelhos, a partir dali nós vemos as ações dos discípulos, né? A maneira como os discípulos se comportaram e a serviço de Jesus, a serviço do Espírito Santo. E ali nós vemos claramente como os discípulos sempre agiam dessa maneira. Eles desejavam retamente, eles queriam profundamente, colaboravam intensamente e executavam prontamente. E nessa passagem tem vários elementos, mas não queria chamar a atenção de vocês para o milagre, né? Porque acontece um milagre nessa passagem, esse coxo volta a andar, mas a maneira como essa história está contada. Os discípulos, eles estão indo ao templo, porque é costume para que eles vão ao templo fazer as suas orações, até mesmo que eles começavam a pregar o evangelho. Eles estão indo ao templo e existe um coxo, alguém que precisa, alguém que tem uma deficiência à porta desse templo. Ele não entra, ele não busca cura, ele não deseja aquela cura, ele está à porta do templo pedindo por esmola. E se contenta só com a esmola. Exatamente. Cabe uma reflexão aí, né? Sim. Quantas vezes nós nos colocamos como esse coxo, nos contentando com esmolas na frente, diante do templo de Deus. Nós não queremos adentrar, nós não queremos pedir, não queremos clamar, nos contentamos com as esmolas que as pessoas nos dão. Nos colocamos à porta desse templo. Não entramos, não adentramos nessa graça. E o Espírito Santo de Deus, ele age de maneira tão perfeita que aqueles discípulos cheios do Espírito, quando aquele homem pede para ele dinheiro, eles não têm. Porém, eles dão aquilo que eles têm de mais precioso. E aí Pedro fala para aquele coxo: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E é muito interessante essa fala, né? Aquilo que eu tenho eu te dou. Receba aquilo que eu tenho. O que Pedro tinha era um coração cheio do Espírito Santo. Um dos dons, um dos carismas do Espírito Santo é o carisma de milagre. E por meio do nome de Jesus, aquele coxo anda. Não é pela fé do coxo que ele é curado, mas pela fé e pela obediência dos discípulos, porque os discípulos se deixaram ser instrumentos do Espírito Santo. Aquele coxo sequer deseja a cura, mas ele é curado pela ação do Espírito Santo. Dá pra gente também notar que tem a multidão, né, nessa passagem aí, que tá lá de qualquer jeito, e depois que acontece o milagre, eles se aglomeram e vão pela curiosidade, e eles não estão ali pela ação do Espírito Santo, eles não estão ali por Jesus, eles estão por serem curiosos, né? As mesmas pessoas que apedrejaram Jesus. Então, também a gente pode pensar, por algum momento a gente foi como a gente foi, a gente é como essa multidão que está ali só pelo milagre, pelo diferente. Essa multidão, ela está ali por curiosidade. Ela não está ali a serviço, é como o Fer falou, foram eles mesmos que crucificaram Jesus. Então eles estiveram diante de Deus e eles negaram aquele Deus. Eles estão diante do Espírito Santo e eles, por curiosidade, questionam: quem és tu? Quem são vocês? Se vocês forem ler o resto dessa passagem, vocês veem que Pedro responde prontamente e muito sabiamente que eles são aqueles que estão pregando o evangelho daquele que aquela multidão mata. Eles estão pregando o evangelho de Jesus. Então, aquela multidão curiosa não estava ali a serviço. Ela estava ali por curiosidade. E eles se assustam com o milagre. Eles não reconhecem a ação do Espírito Santo. Nós podemos nos perguntar nesse momento, né? Quem somos nós nessa história? Se a gente é como aquela multidão, se a gente é como o coxo que estava ali na frente,
podendo participar de toda a graça, de ter a graça, e estava se contentando com a esmola. E acho que o mais difícil é se colocar como os apóstolos, né? Se a gente pelo menos desejasse, tivesse um coração disposto, se fôssemos obedientes, eu acredito que a gente poderia ser até como o Felipe, naquela passagem que está... Felipe, né? Felipe, capítulo 8, do 26 ao 39. Capítulo 8, Felipe, capítulo 8, do 26 ao 39. É uma passagem que fala... Felipe estava dormindo. Então, uma pessoa dormindo, o que ela pode oferecer? Se ela é uma pessoa boa, ela tem um coração disposto e ela tinha os ouvidos. Então, o Espírito Santo foi até Felipe, soprou para Felipe uma direção e Felipe saiu caminhando. E nesse caminhar de Felipe encontrou o eunuco. E o eunuco, ele reparou que o eunuco estava lendo uma passagem, e aí ele teve a ousadia de perguntar para o eunuco se ele sabia o que ele estava lendo. E nisso o eunuco fala para ele: como que eu vou saber se ninguém me explicou? E aí o eunuco convida Felipe para subir no carro, na carruagem dele, e aí Felipe explica para ele, né? Felipe evangeliza ele, né, Sandy? Sim, ele se aproveita dessa situação e prega o evangelho para aquele homem. O eunuco era uma pessoa naquela época que tinha um grande cargo perante uma rainha. Então ele era uma pessoa de renome. Mas ele não conhecia a palavra de Deus, ele só tinha o desejo. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele estava voltando à sua cidade quando ele começa a fazer essa leitura. É uma passagem de Isaías. Né? Ele começa a ler uma passagem do profeta Isaías, uma passagem do Antigo Testamento, que falava que viria o Messias. E esse Messias seria tratado como uma ovelha que é encaminhada ao matadouro. Ele não reclamaria, ele não discordaria, ele permaneceria mudo diante daqueles que o matam. E aí o eunuco questiona Felipe: de quem esse profeta fala? Ele fala de si mesmo ou ele fala de outro? E aí Felipe, ungido pela ação do Espírito Santo, ele tem mais um ato de audácia. Ele prega o evangelho. Ele conta para aquele homem sobre a vida de Jesus. Até que chega um momento que eles continuam caminhando, até que chega um momento que aquele homem enxerga um lago, um rio, e fala para o Felipe assim: o que impede que eu seja batizado? E ali Felipe responde para ele: se crês verdadeiramente, pode ser. Pode ser batizado. Sim. Então Felipe batiza ele, né? E aí mais uma ação interessante: o Espírito Santo arrebata Felipe da visão do eunuco. Sim. E é levado a outro lugar para continuar essa caminhada dele de peregrinação, de pregar o evangelho. Nessa passagem existe esse milagre, né? Que Felipe é transportado. A passagem usa até essa palavra. Felipe é arrebatado e é transportado para uma outra cidade. Ele é transportado até chegar em Antioquia. E esse é um milagre que a gente fica assim: como assim? Né? Que tamanho é essa ação e esse poder do Espírito Santo que transporta e teletransporta pessoas de lugar? Mas o verdadeiro milagre dessa passagem é o milagre da conversão. Aquele homem que tem no seu coração o desejo e a sede de Deus, mas que não conseguia entender do que falava aquela passagem. E o Espírito Santo, ele vai até Felipe por meio de um anjo, levanta Felipe e só diz para ele assim: pega tal direção e caminha. E é isso que é interessante, né? O Espírito Santo que age em Felipe, né? Felipe estava dormindo naquele momento, ele só tinha um coração disposto a executar a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, a realizar, e um ouvido. Então o Espírito Santo foi, soprou para Felipe e fez Felipe. Foi o Espírito Santo que agiu em Felipe para fazer tudo isso. Então isso que é legal, é interessante, a transposição depois de Felipe também, o batismo o Felipe batizar o eunuco, mas também que Felipe estava dormindo e ele estava dormindo. Sim. É muito interessante.
ele sequer está numa posição de serviço. Ele está numa posição de descanso. E é a posição que nós encontramos hoje. Com certeza é por inspiração do Espírito Santo que nós estamos aqui, que colocou no desejo, no coração, esse desejo no coração dos coordenadores, do padre, de fazer esse retiro, mas nós, enquanto servos, nós estamos adormecidos. Nesse tempo de pandemia, nós estamos adormecidos. E ali a gente vê que o Espírito Santo, ele não se contenta com isso. Não interessa se nós estamos ou não adormecidos, interessa se nós temos um coração disposto a servir. E aí eu queria que vocês pensassem sobre isso. Se apesar de você se sentir adormecido, sentir que essa chama do Espírito Santo está um pouco apagada, ou talvez que você está um pouco distante de Deus, se apesar de se sentir adormecido na fé, o seu coração continua aberto e disposto. Os seus ouvidos continuam atentos à vontade do Espírito Santo de Deus. Nessa passagem, quando ela termina, fala que Felipe foi transportado para uma outra cidade e ali pregou o Evangelho. Então, Felipe foi transportado e ele não parou. Ele não descansou mais naquele momento, até que o Espírito Santo permitisse que ele fizesse. E aí, como que nós estamos? Claro que não dá pra gente sair, pela rua pregando o Evangelho, mas como que tá a nossa relação dentro da nossa própria casa? A relação com os nossos amigos? Como que tá a nossa relação com o nosso trabalho? Nós continuamos comprometidos com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa família? Nós continuamos sendo canal de graça na vida deles? Ou nós estamos tão distantes de Deus, tão adormecidos, que o Espírito Santo fala conosco e nós continuamos dormindo? Estar nesse tempo de calmaria não é desculpa para não servir. Não é desculpa para que a gente se afaste do Espírito Santo de Deus, para que a gente se afaste da graça de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo ele sucede no nosso coração, na verdade, assim, quando a gente fala da ação do Espírito Santo, ele faz tudo, Então, no começo a gente fala, o Espírito Santo, pela obediência, leva os apóstolos a servir. O Espírito Santo coloca no nosso coração um amor de caridade. O Espírito Santo coloca no nosso coração o querer e o executar. Ele nos instrui, ele nos dá o poder por meio dos seus carismas. E ele faz tudo. E depois que ele faz tudo, depois que a gente se abre, se entrega completamente à ação do Espírito Santo, nós começamos a viver os frutos de viver na ação e na graça do Espírito Santo. E o principal fruto, e talvez assim, o primeiro fruto que essa ação gera em nós, é o fruto do louvor. Uma pessoa que vive na graça do Espírito Santo é uma pessoa que busca e que louva a Deus em todo momento. Vocês talvez já viveram, talvez não, Com certeza vocês viveram essa experiência de sair do retiro e sair assim extasiado. Eu lembro que na época que eu fiz Decolores, nem tinha Facebook ainda, era o Orkut. Gente, vai ter gente que nem sabe o que é Orkut, Assistindo isso. Faz tempo, hein? Ai, que humilhação. Era o Orkut na época. Só podia postar 12 fotos no Orkut. E aí, quando a gente saía do Decolores, nossa, você lembra que tinha aquela ficha com os nomes e o telefone das pessoas? Sensacional. E não tinha WhatsApp? Era no MSN. Verdade. Tinha uma lista no final do Decolores, a gente recebia uma lista com o nome de todo mundo, com o telefone, com o e-mail, porque aí a gente adicionava essa pessoa no MSN, a gente adicionava no telefone, tinha endereço também, caso você quisesse mandar carta. Ai, me sinto tão velha. E aí, a gente recebia isso.
Então, quando a gente chegava em casa, depois do Decolores, a gente chegava assim tão extasiado, tão feliz, com um sentimento de tão grato por aquilo que a gente tinha vivido, né? Além de falar para todo mundo que a gente amava aquela pessoa, a gente chegava e a gente postava sobre aquilo. Então, a gente usava as nossas 12 fotos do Orkut para postar sobre o Decolores. Nem tinha celular que tirava foto, gente, era uma câmera... Muito bom, gente, eu tô muito velha. Era uma câmera digital, nem todo mundo tinha câmera digital porque era caro, mas era uma câmera digital, e aí quem tinha câmera digital passava para os outros, publicava lá no Orkut, e aí a gente ia lá e pegava, e aí usava nessas 12 fotos do Orkut para falar que a gente tinha feito Decolores. E a nossa sensação ali era louvar, era agradecer por ter vivido aquilo. Então nós agradecíamos, porque aquilo era a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele age em nós, ele nos coloca nessa posição de louvor. Aquele que quer louvar, aquele que quer agradecer a Deus. Por isso, que uma das músicas mais marcantes do Decolores é Louvado Seja. Uma música onde nós louvamos a Deus. E essa ação do Espírito Santo, apesar de fazer 14 anos que eu fiz o meu Decolores, mas essa ação do Espírito Santo eu percebo que ainda permanece. Então, a cada retiro, hoje já não é mais o Orkut, né? Nem quase não uso mais Facebook, mas a cada retiro dá pra gente ver no Instagram que esse Espírito Santo continua suscitando no nosso coração um desejo de louvar. O que acontece é que nós vamos nos afastando dessa graça ao longo dos dias. Os nossos problemas, o nosso dia a dia, às vezes somos nós que fizemos o retiro, não são os nossos pais, não é os nossos amigos. Então aquilo vai nos afastando dessa graça de Deus e nós vamos perdendo esse compromisso com o louvor, esse desejo de louvar. E justamente por isso eu queria convidar vocês a fazer esse exercício. Não sei aonde vocês estão, não sei se vocês estão sozinhos, não sei se vocês estão no lugar privado, se tem mais gente assistindo, aonde você está vendo isso. Mas que nesse momento você possa fechar os seus olhos e que você se lembre do seu Decolores, ou talvez se você não fez Decolores, mas que você se lembre de um momento onde você se sentiu próximo do Espírito Santo de Deus. O momento em que o Espírito Santo de Deus agiu em você, que você consegue sentir essa ação. Como a gente disse, os frutos do Espírito Santo é a alegria, é a paz, é a temperança, é a bondade. Então, quais foram os momentos que você viveu, que você esteve diante desses frutos? Porque ali o Espírito Santo estava. E eu queria convidar você a esse exercício de louvar a Deus. Não por aquele momento, mas agora que você sentiu aquilo, que você pôde ter contato com essa graça, que você faça esse exercício de louvar a Deus pelo que você tem hoje. Que você possa louvar a Deus pela sua família, pela saúde da sua família, pela sua saúde. Louvar a Deus porque você está aqui. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas algo coloca no seu coração um desejo de ouvir, de tirar um tempo do seu dia para ouvir a palavra de Deus. Louvar a Deus pelos seus amigos, pelos amigos que você fez no Decolores, pelos amigos que você fez fora daqui, mas que você sabe que são graça de Deus na sua vida. Pela casa que você tem, pela roupa que você usa. Vai lembrando desse sentimento, desse desejo de agradecer, de ser grato, de louvar a Deus. Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, nesses dias de incerteza, nós temos muito a tendência a maldizer. Não maldizer a Deus, mas maldizer o governo, maldizer fulano que disse isso, maldizer ciclano que compartilhou tal coisa, eu arrumo briga com ciclano, eu arrumo briga com beltrano, e ali eu começo a ter palavras que são malditas.
Não são palavras diabólicas, mas são palavras que são ditas de maneira errada. Palavras malditas. E que nesse momento você possa ir preenchendo essas palavras, essas angústias do seu dia a dia com essa ação de louvar. O Espírito Santo, como diz o nosso tema, né? Sem a graça do Espírito, não permanecemos em Deus. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta ao lado de Deus. O Espírito Santo, ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso auxílio. O Espírito Santo é aquele que atende, conhece a nossa miséria. Mas nós não desejamos, nós não temos o costume de pedir, nós não temos o costume de valorizar o fruto desse Espírito, e às vezes a gente se depara como aqueles discípulos na Sexta-feira Santa, desesperados, dispersos, distantes, porque não conseguem reconhecer o senhorio de Jesus. E nós viemos hoje aqui com essa intenção de falar para vocês que, se de alguma forma, por algum motivo, vocês passaram por essa sensação de desespero e de angústia nesses dias, não se coloquem como aqueles discípulos na sexta-feira, mas se coloquem como os discípulos que esperam o Pentecoste, como os discípulos que permanecem obedientes e unidos. Não dá pra gente permanecer unidos em aglomeração, mas que nós permaneçamos unidos em oração. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que a gente preparou. Nós temos muito carinho pelo Decolores. Eu estava lembrando aqui, acho que eu não falei no começo, eu coordenei o 25º Decolores e o tema foi Espírito Santo vem em mim morar. Foi um Decolores muito abençoado também. E é o Espírito Santo mesmo que faz com que a gente permaneça no caminho, nas dificuldades e também nas alegrias. Não pode esquecer também das coisas boas, que sempre está louvando a Deus. Sim. Foi por meio do Decolores que a gente se conheceu. Verdade. Sim. A gente brincou com a Gabriela, né? Que preparando isso, que senão que o Decolores uniu, o Decolores separa, porque não foi fácil preparar. Mas nós temos muito carinho por esse movimento. Esperamos que um dia a gente possa fazer de alguma forma para Deus o que Deus fez por nós por meio desse movimento. Hoje nós servimos aqui na nossa cidade, em Bela Vista, por meio do Encheiros. O Fernando toca nas missas, né? A gente tenta viver o mais próximo possível, mas se hoje somos e temos a fé que temos, de alguma forma, o Decolores foi o início de tudo. Agradecer por terem lembrado da gente, mesmo distante e também há bastante tempo sem poder participar com vocês, mas sempre em oração, cada retiro, as reuniões também, acompanhando vocês um pouquinho à distância aí pelas redes sociais, um carinho imenso mesmo. Falo pra Sandy que eu ainda sinto saudade, ainda eu falo quando eu vou para Dourados, se não fosse a pandemia, tentaria aparecer, mas se Deus quiser a gente ainda vai conseguir estar em algum retiro, participando junto com vocês aí. Então que vocês permaneçam unidos em oração, que logo esse momento vai passar e só alegria. Muito obrigado mais uma vez. Decolores. Decolores.